Na época em que eram produzidas as artes atualmente chamadas maneiristas, não havia uma distinção clara de tal produção com a do período anterior, Renascimento. Somente no final do século XIX começou a ser pensado que haviam diferenças do que fora produzido em tal período em relação ao período anterior e posterior. A gênese do maneirismo é incerta, porém, sabe-se que os acontecimentos políticos, sociais e religiosos foram grandes influenciadores do mesmo. A época fora caracterizada pelo início da Revolução Luterana, saque de Roma pelo exército de Carlos V e demais assuntos que demonstravam instabilidade política na Europa. Se arquitetura e harmonia são as principais características da Alta Renascença, o maneirismo é seu oposto. É a arte do desequilíbrio e da dissonância, ora emocional, a ponto de levar à distorção. Arquitetonicamente, o maneirismo não ignora todos os apelos ao classicismo dos renascentistas, mas também não torna as suas motivações um estandarte próprio. É possível perceber na arquitetura renascentista maiores e menores utilizações de elementos classicistas, de acordo com a data da edificação. Nesta época, as fachadas permanecem fornecendo pouca sensação de profundidade. A simplificação dos frontões, a diminuição de utilização de ornamentos nas fachadas dos palácios, a ocasional substituição de pilares com ordens clássicas por pilares redondos aparentes com poucos detalhes demonstravam que os maneiristas não haviam rompido totalmente com os ideais de outrora, mas que estava surgindo um novo estilo arquitetônico, menos historicista e mais simples. Um dos exemplos da arquitetura maneirista foi o Palazzo Massimi alle Colonne, de Baldassare Peruzzi, que já não segue os cânones da antiguidade. Com sua fachada de tijolo aparente e pouca ornamentação, quer demonstrar ao espectador não muito mais do que suas aberturas. Nascido em Pádua, Andrea Palladio foi um dos grandes expoentes da arquitetura maneirista. Foi influenciado artisticamente pelo poeta humanista Gian Giorgio Trissino. Após visitar Roma com seu mentor, Palladio, que inicialmente seria um operário de cantaria, foi requisitado para a reconstrução da Basílica de Vicenza. Depois disso, vieram diversas encomendas de palácios, igrejas e também de vilas, que seria a grande marca da sua carreira. As vilas paladianas são caracterizadas por sua pouca ornamentação, rigorismo geométrico, tendo tanto suas fachadas como seus cômodos relações de proporções integradas. Uma de suas vilas, a Vila Rotonda, possui especial notoriedade por ser um edifício cuja planta é simétrica nos dois eixos, possuindo suas quatro faces idênticas. No início do século XVI, na Alemanha, o príncipe Alberto de Brandemburgo, que estava endividado ao ter assumido 3 bispados, acumulando uma dívida de 29 mil florins com banqueiros, decidiu que em seu território a indulgência, que antes era uma prática de penitência dada com esmolas e práticas espirituais, passasse a ser por meio de esmolas, doação para o pagamento de suas dívidas e as práticas espirituais. O monge agostiniano Martim Lutero, indignado com a mistura dos problemas políticos dos indivíduos com a espiritualidade das pessoas e, motivado pela filosofia e forma de compreensão divina dos freis Duns Scotus e Guilherme de Ockham, publicou em frente à igreja de Wittenberg 95 teses de como ele acreditava que seriam a teologia e a eclesiologia ideal para uma nova igreja. Baseado em suas teses, seus seguidores deram início a uma nova igreja, da qual muitos de seus fiéis no início eram antigos católicos. Passando a não ser mais a única religião cristã presente no Ocidente, a Igreja Católica, que já havia demonstrado suas diferentes características por meio das artes e arquitetura em diferentes períodos históricos, entendeu, na época,
que o momento era propício para demonstrar a característica de acolhedora e de estar intrinsecamente ligada à razão da fé dos fiéis. Passou a fazê-lo por meio de seus padres e membros, de modo especial por meio dos jesuítas, bispos como São Francisco de Sales, entre outros, em um movimento que ficou conhecido como Contra-Reforma. Surge então o último momento na história em que a Igreja Católica fora mecenas. Aí começou a se dar o financiamento de artistas em prol da nova arquitetura da Igreja. Com a intenção de exaltar a importância da Igreja Católica, os arquitetos do período passaram a repensar as motivações para a caracterização estética da Igreja. Se, no período gótico, a dinâmica espiritual consistia em entrar na igreja e percorrer um caminho até o altar, gesto que fazia uma analogia à vida do fiel que caminha em sua vida até encontrar a salvação e, portanto, Deus no momento da morte, no período barroco, não contradizendo a mesma reflexão, as igrejas passaram a ser organizadas de modo que sua entrada ficava já próxima ao altar, indicando ao fiel que este pode experimentar estar próximo a Deus já nesta vida. Exteriormente, as igrejas caracterizam-se pela sua teatralidade, possuindo às vezes algumas reinterpretações do estilo clássico ao utilizar seus principais elementos, tal como os pilares com ordens clássicas, riqueza de adornamento, aberturas específicas. O que difere a arquitetura barroca da renascentista nos exteriores é a organização dos elementos da fachada, que é trabalhado como escultura, conferindo curvas, contracurvas e, consequentemente, a sensação de profundidade à mesma, além de imagens de santos ricamente utilizadas e utilização de ornamentos próprios. Projetada de modo a demonstrar a plasticidade e os ideais arquitetônicos do barroco, Santa Maria Novella tem sua fachada caracterizada pelas diversas relações geométricas existentes em seu frontão, pórticos e ornamentos. Internamente, a igreja se caracteriza por ser amplamente ornamentada e pelas pinturas que retratam momentos bíblicos pontuais. Exteriormente, a Basílica de São Pedro possui pouca ornamentação barroca, sendo bastante caracterizada pela presença de elementos e organização classicista, seja pela presença de frontões, ordens clássicas e ornamentações típicas do Renascimento. Devido ao fato de a Basílica ter sido terminada no período barroco, sob a direção de Bernini, interiormente a Basílica se caracteriza pela presença das ornamentações e decoração típica do barroco, possuindo uma variedade de cores presentes nas pinturas, acabamento com pedras ornamentais, entre outros, dando um ar permanente da jovialidade do cristianismo e da Igreja. Gian Lorenzo Bernini foi, junto com Michelangelo, grande nome da arquitetura da construção dos edifícios católicos. Foi o responsável pela edificação da Praça de São Pedro, a qual remete simbolicamente à presença de toda a igreja junto aos fiéis, sendo edificada junto de duas grandes colunatas que dão a impressão de estar abraçando os fiéis que se encontram na praça. A praça, junto da basílica, vistas de cima, forma um símbolo que parece uma chave, fazendo alegoria à chave que liga os céus à terra que Jesus houvera dada a São Pedro.